Olá, meu amigo e amiga. Você que conhece o nosso Portal do José há mais tempo, certamente deve ter me visto falar várias vezes lá atrás, quando começaram esses movimentos golpistas, antidemocráticos e histéricos, comandados pelo senhor Jair Messias Presidiário e a sua trupe, que essas pessoas que estavam escutando esses estelionatários e vigaristas, que foram para frente dos quartéis, tomaram chuvas, se humilharam, passaram todo tipo de agrura, mas também fizeram bloqueios em estradas, infernizaram as redes sociais, causaram virulências por todos os lados, que ao final de tudo essas criaturas seriam presas, seriam julgadas, seriam condenadas, iriam para as cadeias e, sobretudo, seriam abandonadas pelos mesmos vigaristas que insuflaram esse tipo de comportamento. E o que aconteceu? Exatamente isso. Agora, tem um novo tipo de histeria comandada por esses vigaristas, porque eles já estão antevendo que terão mais 4 anos de democracia aqui no nosso país, com a vitória de Lula. E a democracia para essas pessoas é uma inimiga, porque eles são, na sua essência, golpistas e antidemocráticos. E hoje eles estão publicando mais algumas coisas, e alguns estão até felizes, estão muito iludidos com o que aconteceu ontem, com a ação do ministro Alexandre de Moraes ter proibido o criminosinho, filho do criminosão, de se encontrarem para conspirarem mais contra a nossa democracia. Eles terão outras decepções, e como eu tenho dito aqui para vocês, o futuro do senhor Flávio Bolsonaro ou será a cadeia ou será uma fuga. E ele sabe disso. E nas entrelinhas ele está deixando vazar um ato falho aqui, outro acolá. Só para exemplificar isso que eu estou falando, ontem na live, que foi sofrida, né, sofrível, ter que acompanhar 1h20, 1h15 ali da criatura, ele disse que tem dinheiro para cuidar das suas filhas fora do Brasil. Ele poderia fazer isso, mas ele acredita no futuro da nação. Gente, isso foi um ato falho de alguém que já viu escola para as filhas, né? Alguém que coloca isso no radar, alguém que pensa de fato em estar fora do nosso país, mas ele prefere estar aqui lutando, né? Só acredita nesse tipo de argumento que é muito ingênuo ou que já está cumpliciado com esse tipo de criminoso. Pois bem, eu vou trazer aqui para vocês novidades desse dia, porque tem gente aí fazendo algumas análises e ele, o mentor espiritual, conjugal, político do senhor do clã Bolsonaro, ele veio à tona hoje fazer aqui uma espécie de rogou praga, né? Uma rogação de praga contra o ministro Alexandre de Moraes. Olha, mas não está colando não, tá, senhor Silas Malafaia? Pois bem, vou atualizar com vocês o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora, o nosso portal ainda não nos conhecia, desde aquele tempo lá de trás, que você venha aqui para o nosso portal, se inscreva aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e venha também para o nosso clube de membros. Lembrando que eu sempre coloco o link no primeiro comentário aqui do nosso portal, lembrando que no nosso canal de cortes, eu sempre coloco vídeos inéditos lá também, tá bom? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E olha, mais uma vez, muito obrigado a você que leu o primeiro comentário e participa aqui da nossa vaquinha, participa da nossa campanha nesse ano de 2026. Várias pessoas estão engajadas e é muito legal ver que pessoas voltam e participam novamente. É muito legal, tá, gente? É muito estimulante e eu vou falar com vocês ao longo desses tempos aí de coisas muito importantes. Mas vamos seguir aqui com a nossa pauta de hoje, né? Começando aqui com essa história. Vários veículos estão fazendo esse tipo de análise. O grande cabo eleitoral que Alexandre de Moraes deu a Flávio Bolsonaro. O cabo eleitoral é Alexandre de Moraes mesmo, porque eles avaliam vários veículos que ele não deveria ter feito nenhuma atitude restritiva ao Flávio Bolsonaro e ao Jair Bolsonaro. Eu acho que contra o Jair Bolsonaro pode até vir, de fato, o retorno dele, né, a papudinha, porque foi uma quebra de uma medida cautelar, ele já quebrou várias. Então, enfim, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele terá que ouvir o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, que tem tido posições muito vacilantes. Ora, ele é rígido, e ora ele dá uma flexibilizada, ele dá uma aliviada total. O ministro Alexandre de Moraes, portanto, levará em consideração o que o Procurador-Geral da República dirá sobre essa história toda. E a gente não deve ter grandes ilusões. De repente, o PGR vai achar que é melhor o Bolsonaro ficar onde ele está e o Flávio Bolsonaro continuar com a medida restritiva. Essa gente toda da extrema-direita está achando que isso é a coisa mais espetacular para eles do mundo, né? Eles estão pouco se lixando com o Bolsonaro, né, gente? Eles querem fazer algum tipo de acontecimento político para dar algum tipo de esperança para esse criminoso, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o senhor Flávio Bolsonaro,
para que ele chegue até a presidência da República. O ministro Alexandre de Moraes não tinha muita alternativa, porque se ele não faz absolutamente nada, qual seria a rotina? O Flávio Bolsonaro ir todo dia pegar uma carta de Bolsonaro e publicar nas redes sociais e fazer farofa de alguém que está preso, alguém que conspirou contra a nossa democracia, jogou tanta gente nessa roubada que a gente vê, que agora eles falam, gente inocente que foi preso, enfim. Então o ministro não tinha muita alternativa. Então pode ser que ele decida, depois do Paulo Gonet, a mandar o Bolsonaro de novo lá para Papudim, que se lasque o mundo, né? Tem que se cumprir a lei é para todos, então vamos seguir em frente. Muita gente lembrando, mas o Lula teve isso, sempre o Lula. O Lula sofreu uma série de medidas e que eram completamente diferentes por julgadores diferentes. Então, o judiciário, a mais alta corte do nosso país, diante de uma circunstância, de um caso concreto e diferente, estabeleceu uma série de medidas cautelares que são necessárias, que na época de Lula não eram necessárias, porque o Lula não queria destruir a democracia. O Lula, quando foi condenado, se apresentou e foi para a cadeia. Ele não quis destruir, não quis fazer impeachment de ministro, ele não fez absolutamente nada, então não tinha necessidade de ter nenhum tipo de medida cautelar em relação ao comportamento dele, que é uma coisa completamente diferente. As medidas cautelares necessárias para bloquear ações de criminosos, que é o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. E é o seguinte, ele apareceu, o mentor espiritual do clã Bolsonaro. O senhor Silas, o senhor está devendo, o senhor é um mentiroso, né? Porque e a mentira é a coisa do diabo, né? É João 8,44, né, senhor Silas Malafaia? Porque o senhor disse que ia meter a lenha no Flávio Bolsonaro pelo conluio que ele teve com o senhor Daniel Vorcaro. Essa tomação de grana que ele não prestou contas até hoje. O senhor deveria, antes de mais nada, zelar por aquelas pessoas a quem o senhor está afiançando algum tipo de palavra espiritual. Mas aí ele veio hoje e dizer que o que aconteceu contra o Bolsonaro, contra o Flávio Bolsonaro, é absurdo, sempre perseguição, e ao final ele rogou uma praga aqui violenta para o ministro Alexandre de Moraes, que eu quero debater com vocês, porque é o seguinte, essa gente, eles gostam de dizer que nós estamos vivendo aqui no Brasil uma guerra espiritual. Só que eu já comentei aqui com vocês lá atrás que eu dizia que essas pessoas que iam para frente dos quartéis, eles eram os canjicas desse conto aqui do Machado de Assis, né? O Alienista, um conto maravilhoso. E essas pessoas aqui do conto, elas são melhores do que as pessoas que seguem a figura desse criminoso maior da nação e seu clã. Os canjicas de hoje são pessoas que gostam de dizer que nós estamos vencendo no Brasil uma guerra espiritual. Só que nós estamos vencendo aqui, nós do campo da racionalidade, é um outro tipo de guerra, é uma guerra psiquiátrica, porque para lidar com essas pessoas, você tem que ter algum conhecimento em psiquiatria, porque senão quem fica maluco é você, quem fica doido, quem fica perturbado é você, porque olha, tem que ter muita fibra, muito equilíbrio para lidar com essas criaturas. E aí disse o senhor Silas, o profeta do mundo cão. Que me prender, porque eu não vou me calar. E vou dizer aqui, se você não se arrepender, em nome de Jesus vai vir justiça e juízo contra você e sua geração. Aguarde que isso vai acontecer. Então ele está dizendo para o senhor ministro Alexandre de Moraes que se ele não se arrepender, ou seja, rasgar todos os processos, botar todo mundo na rua, liberar Bolsonaro, enfim, virar um lelê total, que o ministro Alexandre de Moraes ele sofrerá as consequências e as suas gerações. Bom, na Bíblia se diz que as consequências vão até a terceira e quarta geração, né? Então o ministro Alexandre de Moraes sofreria consequência, o seu filho, o seu neto, o seu bisneto e o seu trineto. Então, olha, vocês imaginam assim, o Alexandre de Moraes trineto sofrendo a maldição que o Malafaia disse que ele sofrerá porque o ministro Alexandre de Moraes não se arrependeu, né? Então é isso que a gente está enfrentando, a guerra contra os estelionatários e a guerra psiquiátrica. E aí é o seguinte, o Flávio Bolsonaro, entre as maluquices que ele falou ontem, uma chamou a atenção de várias pessoas, que ele disse que o Jair Bolsonaro vai colocar a faixa presidencial nele, agora em 2027. Mas para isso acontecer, senhor Flávio Bolsonaro, o senhor tem que dar um golpe aqui no Brasil, né? Porque o senhor vai fazer como para tirar o Bolsonaro da cadeia? Vai ter que explodir as instituições todas, vai ter que prender ministro. É isso que o senhor está querendo?
Conte aí, explique para as pessoas como é que é essa história do Bolsonaro sair da cadeia para colocar a faixa presidencial no senhor, né? Acompanhe aqui, gente. O presidente Bolsonaro é quem vai colocar a faixa de presidente em mim em janeiro do ano que vem. Anota aí, vocês vão ver essa cena. Em nome de Jesus, vocês vão ver essa cena. Porque as coisas vão mudar, gente. Agora... Em nome de Jesus, é sempre colocando... São os picaretas, esses caras nunca foram para a igreja, esses caras nunca fizeram bem a ninguém, nunca... Queria saber quem é o pastor dele, né? Ele é dizimista de qual igreja? Quando o senhor comprou esse imóvel, essa dinheirama toda aí, senhor Flávio Bolsonaro, o senhor deu 10%, o dízimo para qual igreja? Mostra aí. O senhor que está invocando o nome de Jesus, só tinha que ter algum tipo de compromisso, né? Mais concreto, né? Tenho certeza. A gente vai resgatar esse Brasil. A gente vai honrar o presidente Bolsonaro e todos os perseguidos do Rio de Janeiro. Porque o Brasil precisa voltar a respirar. O Brasil precisa voltar a ter esperança. O Brasil precisa voltar a dar expectativa para o nosso jovem. E é o seguinte, aí vem com essa lenga-lenga, ele não tem nenhum tipo de proposta concreta para oferecer para o povo brasileiro. É só fazer, aplicam a teoria do pânico, do medo. Olha, se não for com a gente, vocês estão ferrados, vocês vão para o inferno, o Brasil vai acabar. E aí a gente vê esse tipo de publicação aqui, ó. Eduardo diz que se Flávio perder, não haverá eleição em 2030. Olha só aqui que os caras já estão... É tão ambígua esse tipo de declaração, né? Por que não haveria eleição em 2030? Vocês não deixariam ter eleição em 2030? Ou vocês acham que o Lula ganhando as eleições, que vocês nunca mais voltarão ao poder? Que sempre quem estará no poder sempre será um representante do mundo civilizado, do mundo da racionalidade. Alguém que venceu a guerra psiquiátrica, alguém que venceu a guerra política. Então, qual é a história? Então, eles já não estão falando mais lé com cré, né, gente? Está muito complicada a cabeça dessas pessoas. Bom, tem uma coisa que a gente precisa voltar a debater rapidamente no Brasil, que é essa questão das bets. Bets retiram 143 bilhões e 800 milhões do varejo brasileiro em 3 anos. Gente, isso é um dinheiro que está saindo da economia real, indo para um nada, indo para paraíso fiscal, para bolso de meia dúzia. É um negócio que tem tanta influenciador, tanto artista, tanto atleta, tanta empresa, tanta gente mancomunada nessa história, que só mesmo um plebiscito no Brasil para poder ter a legitimidade do povo como um todo para banir essas bets da nossa realidade. É um negócio inaceitável, uma coisa corrupta, uma coisa bandida, uma coisa que está adoecendo a sociedade brasileira. E eu, nessa minha caminhada como pré-candidato, é uma coisa que eu estou levantando a bola desde já. Porque o Congresso, isso não precisa esperar a eleição, o Congresso já poderia, os deputados progressistas poderiam levantar essa bandeira, porque para fazer um plebiscito, o plebiscito não é o presidente que convoca. O presidente pode até pedir para os seus parlamentares para fazerem um decreto para estimularem a criação de a aplicação de um plebiscito para que a sociedade defina se queremos ou não ter essas bets sanguessugas do povo brasileiro aqui. Olha, sexta-feira eu vou fazer uma live aqui às 11 horas da manhã, que eu fiquei sabendo muito interessante. O Ricardo Capelli é pré-candidato ao governo do Distrito Federal, né? E quem está na chapa dele como pré-candidato a deputado federal é o professor Cristóvão Buarque, que foi já governador do Distrito Federal. Enfim, eu vou bater um papo com ele aqui sobre educação, porque é uma área que eu acho muito importante nós discutirmos, né? Então já fique ligado aí sexta-feira, 11 horas da manhã. E mais uma vez, muito obrigado você que está forçando aqui, está reforçando, melhor dizendo, a nossa caminhada aqui, que está muito legal. Muitas pessoas estão participando aqui dessa vaquinha, que é um ambiente público para você navegar, você ver quem é que está se colocando publicamente aí nesse embate todo, e graças a vocês nós estamos lá em cima, tá? Em vários quesitos aí, isso dá muita visibilidade, está dando muita força, e isso vai fazer com que, se chegarmos lá, nós fiquemos muito mais contundentes para enfrentar essas coisas complicadas todas dentro dessa guerra política e essa guerra psiquiátrica, né? Bom, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!